Joe Biden, presidente dos Estados Unidos. Gostaria de tratar desse assunto abordando 4 tópicos que eu acho relevantes. Tá? O isolacionismo e multilateralismo, tópico 1. A polarização da sociedade norte-americana e o atendimento às demandas dos eleitores de cada base eleitoral, democratas e republicanos. O tema da morte das democracias. E, por fim, o 4º tópico, as implicações de Joe Biden presidente para o nosso país, para o Brasil. Antes de você ver esses 4 tópicos, inscreva-se no canal, curta os vídeos, comente os vídeos, traga pessoas, divulgue esse canal para amigos e parentes. Bom, o primeiro tópico que é relevante, né, que eu mencionei, é que existe uma diferença doutrinária entre republicanos e democratas nos Estados Unidos, que é a visão, de um lado, os republicanos são mais, sim, isolacionistas, e de outro lado, os democratas são mais multilateralistas. Então, em vários aspectos, o que Trump fez quando presidente da República, ele já não é mais o presidente dos Estados Unidos, quando ele fez como presidente da República, saiu do Acordo de Paris, saiu da OMC, né, tudo isso atende a visão republicana de os Estados Unidos pensarem nos Estados Unidos e serem mais isolados do mundo. Eles não são. Vale lembrar o seguinte, Trump não entrou em nenhuma guerra, né? Não entrou por diversas razões, enfim, não houve um motivo do ponto de vista da decisão do sistema decisório norte-americano, se houve motivo, não houve apoio internacional para isso. Mas, enfim, eles não. Republicanos e democratas entram em guerra quando julgam necessário, quando obtêm o apoio para isso. Tá? E isso daí não tem nada a ver com a discussão isolacionismo, multilateralismo. Né? A decisão de ir à guerra pode ser uma decisão mais isolada ou uma decisão mais concertada, mais combinada com outras nações. Aí entra, sim, isolacionismo e multilateralismo. Então, o que nós vamos ver agora é uma mudança, né, importante dessa visão isolacionista de Trump para uma visão menos isolacionista e mais multilateralista. Lembre-se que isso é algo que existe na sociedade norte-americana e que tanto um quanto o outro tem que levar em consideração quando tomam decisões. Franklin Delano Roosevelt, na Segunda Guerra Mundial, Churchill, né, tem um famoso discurso de Churchill no parlamento britânico, no parlamento do Reino Unido, naquele discurso que ele fala que eu só tenho a oferecer para vocês sangue, trabalho, lágrimas e suor, ele diz também que chegará o momento em que o novo mundo ajudará o velho mundo. Ele estava pedindo um discurso célebre, uma passagem célebre, ele estava pedindo ajuda aos Estados Unidos, e isso só veio depois do ataque a Pearl Harbor. Né? Quer dizer, você não... por quê? O Churchill dizia isso, né? Eu entendo que Roosevelt, apesar de ser democrata, tem que atender às pressões isolacionistas, ele utilizava essa palavra, isolacionista, da sociedade norte-americana. Né? Biden, em alguma medida, vai atender isso, mas ele será muito mais multilateralista, e essa será serão duas primeiras medidas já hoje ou amanhã, enfim, voltar ao Acordo de Paris, colocar os Estados Unidos de volta no Acordo de Paris e ao sistema decisório da Organização Mundial do Comércio. Bom, a segunda coisa importante é que a sociedade norte-americana, o centro está no mesmo lugar, mas os extremos se afastaram. Tá? Eu estou falando isso baseado em pesquisa, tá? Não estou falando isso baseado na minha cabeça. Pesquisa do Pew Research Center. Você tem os eleitores de centro que são de centro, né? E os eleitores democratas e republicanos, eles se tornaram mais democratas e mais republicanos, e toda a sociedade passou a se estruturar mais de acordo com isso. Então o diálogo ficou mais difícil. Tá? Isso é uma polarização. O Biden, a figura do Biden, esse é o tópico 2, que eu já vou juntar com o tópico 3, a figura de Biden é uma figura moderada. Ele, o presidente da República. Tá? Agora, a formação do governo dele, a tomada de decisão, o que ele decidiu na formação do governo dele, eu não estou me referindo à Secretaria do Tesouro, a secretária do Tesouro, que é uma pessoa de excelente reputação junto ao mercado financeiro, Janet Yellen.
nem com diz respeito ao secretário de Estado, que são os dois cargos mais importantes, que seria o chanceler, né, o ministro das Relações Exteriores, mas outros cargos, Biden acenou claramente para sua base eleitoral o terceiro tópico, né, para pautas identitárias, primeira pessoa trans no governo. Então, o que nós estamos vendo? Ele, como a figura dele é moderada, e a própria Kamala Harris, né, que foi procuradora na Califórnia, senadora, ela é uma mulher, ela é negra para os padrões norte-americanos, porém a ação, ela foi mais liberal no dizer deles lá, mais de esquerda quando senadora, mas antes disso ela foi uma procuradora muito punitivista, muito repressiva, né? Então ela tem na sua imagem uma mistura, né? E vamos ver como ela irá se comportar uma vez no cargo de vice-presidente. Mas o que Biden está tentando fazer, né, é justamente conciliar com essas duas coisas, ele, Biden, e talvez a Kamala ali mais no centro, né, e alguns componentes do governo, algumas figuras importantes, emblemáticas do governo, mas a esquerda atendendo a essas pautas identitárias. Tá? Então, a polarização e atendimento dos seus eleitores. Eu aqui me confundi, falei que era tópico 2 e 3, é tópico 2 apenas. Então, esse tópico. O terceiro tópico é a morte das democracias. Né? Eu acho que muitos se precipitaram, eu vejo isso de uma forma muito crítica. Eu vejo que cientistas políticos acabam querendo fazer sucesso midiático fácil e se deixam levar por seu viés ideológico. Né? Você pode ter a sua ideologia, mas você não pode permitir que a sua ideologia atrapalhe a sua análise. Né? Então, assim que Trump assumiu, um conjunto de cientistas políticos muito liberais, muito de esquerda, confundiram eles discordarem do governo, ou seja, ser um governo radical de direita, e acharem que as instituições não estão funcionando ou iriam falir, ou iriam acabar. Essa é a minha visão. Né? Porque tem um governo que eu discorde muito, não significa que eu esteja autorizado, do ponto de vista analítico, a confundir governo com Estado, governo com democracia. Né? A democracia, na minha visão, nunca teve o risco de morrer. As instituições são sólidas, as instituições tem aquela coisa, né, que as pessoas utilizaram, vários biógrafos de Napoleão, enfim, o código napoleônico foram as pedras de granito. Pedras de granito são densas, são pesadas, né, elas transmitem essa imagem. Então, a democracia ela pode, né, na sua origem, né, ela não era tão sedimentada, não era tão aceita pelos eleitorados. Né? Hoje o mundo é muito complexo, é muito difícil você tomar decisões que não sejam decisões minimamente democráticas, que não ouçam a sociedade. E assegurar formalmente a alternância do poder, formalmente e substantivamente, de fato acontece, é fundamental para a democracia. A instituição central da democracia é o voto. E nós temos aí, né, a alternância do poder nos Estados Unidos. O Trump, um presidente até então fora da curva, né, não sabemos se continuará sendo um ponto fora da curva, só o futuro dirá, mas é fato, perdeu a eleição. Foi um presidente de um mandato só. Republicanos hoje devem estar bastante insatisfeitos com isso, uma vez que a regra nos Estados Unidos é que o presidente acabe tendo a sua reeleição assegurada, um mandato de, na verdade, 2 mandatos e acaba tendo um governo de 8 anos. E Trump não foi isso. A gente pode discutir os N fatores, a pandemia foi fundamental na derrota dele, como ele lidou com a pandemia, mas é isso, né? Foi o que aconteceu. Então você teve um ponto fora da curva que saiu do governo e agora esses acadêmicos que disseram que a democracia estava para morrer vão dizer que a democracia renasceu. Nem uma coisa nem outra. Nem ela estava para morrer, nem ela renasceu. Ela sempre esteve aí. A única coisa que aconteceu é que um governante do qual essas pessoas discordavam muito estava no poder, agora tem um governante com o qual elas concordam. E aí elas misturaram o julgamento de uma coisa e de outra. Por fim, quarto tópico, como eu falei, a implicação que terá para o governo Bolsonaro. Será uma implicação ruim. Né? Não ache que o Brasil seja muito importante para os Estados Unidos. Né? Nós não fazemos parte do grande jogo político. O que é muito importante para os Estados Unidos? A China. O que é muito importante para os Estados Unidos? A Europa,
a Alemanha, a Índia. O Brasil não é. Né? Então, não adianta a gente ter uma visão megalomaníaca de nós próprios, né? Achando que o Biden vai olhar. Agora, algumas decisões serão tomadas, serão decisões, obviamente, contrárias aos interesses do presidente brasileiro, de Jair Bolsonaro. Elas terão muito a ver com comércio internacional conectado com o meio ambiente. Não há a menor dúvida disso. E isso vai dificultar a vida de Bolsonaro. Também não deve haver dúvidas acerca disso. Nós vamos ver isso, eu imagino, as sinalizações de cara logo no início do governo Biden, que toma posse hoje. Era isso, vamos acompanhar a posse, o noticiário da posse, e eu agradeço a sua atenção e peço, inscreva-se no canal, curta os vídeos, comente os vídeos, traga mais gente para esse canal que é de análise política, não é um canal de proselitismo, é um canal que valoriza o fato de você pensar e traz elementos para você pensar melhor e não está fazendo propaganda para você. Um forte abraço.